Sejam todos bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, um canal que foi desenvolvido para reflexões bíblicas, temáticas teológicas. Vamos tratar muitas coisas boas acerca de uma boa teologia. E você que gosta de estudar Bíblia, que gosta de assuntos teológicos, se inscreva no canal. Se você gosta, deixe o seu comentário, deixe o seu like e nós vamos produzir muito conteúdo para edificação da nossa fé. Vamos então ao conteúdo. Vamos meditar na oração profética do profeta Abacuque. Há uma oração muito tremenda, há uma didática nessa oração de Abacuque. Nós vamos ver o profeta de joelho no capítulo 3 do livro de Abacuque. Abacuque vai fazer uma oração a Deus. E o que mais me chama a atenção é o verso 2, ele dizendo: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Para nós podermos entender este pedido, para nós podermos extrair algumas lições deste pedido, nós temos que entender primeiro quem fora Abacuque. Abacuque fora um levita mor. Por ele estar ali diretamente no templo, ele escutou ali as ministrações de Deus. Ele escutava diariamente ministrações sacerdotais, onde o sacerdote ministrava a lei do Senhor, e não somente a lei do Senhor, ele ministrava também os feitos do grande Deus de Israel. É interessante que ele vai dizer: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Ele ouviu falar dos discursos de Deus. Ele ouviu falar que Deus havia tirado a nação do Egito. Ele ouviu falar que Deus havia conduzido Israel ao deserto. O mar se abriu, feriu o Egito, que havia também providências, cuidados de Deus. O povo não tinha fome. E havia um maná que sustentava o povo, não havia necessidade de sede, havia uma rocha espiritual que também acompanhava o povo. Enfim, Deus dava providência e protegia, havia uma direção de Deus, a nuvem, esta nuvem baixava, o povo parava, a nuvem ia, eles iam em direção à nuvem, o povo era guiado por Deus, havia direção de Deus também no deserto. Tudo estava ali para Israel. Eles estavam vendo a glória, eles estavam vendo as providências, eles estavam vendo algo maravilhoso. Porém, Deus queria estabelecer um lugar de adoração. E esse lugar se chamava tabernáculo. Tabernáculo era um templo móvel no deserto, porque aonde eles paravam era armado o tabernáculo ali, com seus utensílios, tudo conforme o modelo que Deus dava ao profeta Moisés. Tudo feito conforme as ordenanças de Deus, transmitido por Moisés ao povo. O povo estava ali experimentando toda a providência, vendo os milagres, vendo a glória, condução, vendo tudo maravilhoso. Mas Abacuque começou a escutar não somente isso, escutou que quando agora o tabernáculo terminou, ali terminaram, agora eles vão inaugurar o tabernáculo. Diz que a glória do Senhor baixou no lugar, que nem Moisés e ninguém conseguia entrar, porque tamanha era a glória no dia que inaugurou o tabernáculo. Deus havia manifestado uma glória maravilhosa. E agora Abacuque não está no tabernáculo. Ele ouviu falar todos os feitos poderosos dos deuses de Israel. Agora Abacuque está no templo construído por Salomão. Um templo maravilhoso. Um templo construído também com muita polpa, muito ouro, muita prata, muito bronze. Um templo maravilhoso, muita ostentação, um templo muito maravilhoso. Ele está olhando para o templo, olhando a ministração, e parece que algo toca no coração de Abacuque. Ele escutou também falar algo muito interessante que ferveu o coração de Abacuque quando Salomão terminou. Ele ofereceu um sacrifício de maneira maravilhosa para Deus, e quando Deus vai ali inaugurar o lugar, também a mesma nuvem desce no templo. Havia 120 sacerdotes com trombeta na mão esperando para entrar no templo, porém não conseguiram, porque tamanha era a glória de Deus no dia que foi inaugurado o templo de Salomão. Parece-me que agora
ele está olhando para tanta polpa, tanto ouro, tanta prata, tanta bronze, tanta ostentação, tanta coisa naquele templo, que parece-me que Abacuque começa a sentir um vazio. Ele ouvia o sacerdote pregar sobre os milagres, ele ouviu falar de providências, ele ouviu falar de coisas maravilhosas, ele ouviu falar de feitos fantásticos dos Deus de Israel para com o povo, ele ouviu falar de cuidados, ele ouviu falar dessas maravilhas, porém agora Abacuque começa a ver a realidade e começa a sentir faltas deste mover, ele começa a sentir como se fosse algo faltando no templo. Ele sentiu a falta, a escassez da glória, a escassez do poder, da manifestação de Deus, e agora ele se coloca de joelho. Eu posso entender que Abacuque está em lágrimas, pedindo a Deus: Deus, aviva a tua obra, traz de volta os milagres, traz de volta essas manifestações, porque a palavra avivamento não é apenas tornar vivo, mas também avivamento no seu original hebraico quer dizer traz de volta. Eu ouvi, ó Senhor, a tua palavra, traz de volta a mesma manifestação que operaste no princípio com o povo, traz de volta a glória, traz de volta a nuvem. Ele sente uma ausência, porque embora havia ministrações de milagre, embora havia um sacerdote ali ministrando, havia louvores no grande templo de Salomão, mas havia uma falta, havia a falta da glória. Ele olha e faz, como eu posso dizer, um olhar e um check-up de todo lugar e sente falta disso. Ele sente falta de ver a manifestação da glória e faz a oração: aviva, ó Senhor, a tua obra. Este pedido é muito interessante e muito didático, porque ele ouvia o sacerdote ministrar, ele ouvia as manifestações que Deus havia feito no passado, porém agora no seu presente não havia manifestação. Não havia mais manifestação de glória, não havia mais aquela nuvem, aquela presença que encheu o tabernáculo, que encheu o templo, que encheu a casa. Não havia, mas havia apenas uma liturgia oca, uma liturgia vazia, uma liturgia mecânica. E Abacuque quer pedir a Deus: traz de volta os milagres, traz de volta a manifestação. Hoje em dia nós temos que fazer a mesma oração de Abacuque, a mesma oração de pedir de volta aquele avivamento que a igreja primitiva viveu, aquele avivamento poderoso. Embora hoje vivemos um tempo onde nós temos templos pomposos, templos grandes, muita polpa, boa música, boa oradores, temos de tudo, falando de matéria humana, porém falta a manifestação da glória do Senhor, a manifestação da mesma que ele operou na igreja primitiva. E nós temos que nesta última hora fazer como o profeta Abacuque. Nós estamos escutando a tua palavra, ó Deus, estamos temendo. Interessante que a palavra aqui, temor, no original hebraico ela também pode ser traduzida por alarmado, despertado. A palavra de Deus pregada, ela tem que causar um despertamento espiritual. Esse despertamento espiritual trará de volta o avivamento, trará de volta os milagres, trará de volta a essência, trará de volta a glória, trará de volta as manifestações do eterno. Nós temos que nos colocar de joelho como Abacuque e dizer: traz de volta. Nós escutamos a tua palavra, Senhor. Estamos agora despertados. Derrama deste derramamento, derrama deste avivamento, derrama dos milagres, manifesta a glória na nossa atualidade, porque também a glória não é uma glória apenas do passado, a glória é uma glória presente, é uma glória atual. Nós temos que clamar e se levantar como Abacuque.
Deus quer levantar nesta última hora uma geração profética, uma geração que se coloca de joelho e que peça: Deus, derrama de novo as manifestações poderosas, te manifesta de formas teofânicas nos cultos, manifesta prodígios, milagres, maravilha, cura, sinais na terra. Nós temos que voltar a orar, nós temos que aprender como Abacuque se colocar de joelho e dizer: estamos escutando os teus discursos, mas cremos que a manifestação do Senhor é real e pode ser manifesta na nossa atualidade. Eu deixo esta reflexão bíblica e teológica. Deus quer despertar nesta última hora uma geração profética, uma geração que vai ser despertada pela pregação da palavra. Não tem outro recurso, não tem outra maneira de haver um verdadeiro avivamento senão pela a palavra do Senhor. Então o avivamento vem pela palavra. Ó, um princípio interessante: ouvir ao Senhor a tua palavra. A palavra é que vem o avivamento. Sem palavra não temos avivamentos, mas com a palavra de Deus ministrada no altar, uma geração despertada, uma geração profética que se coloca de joelho e pede um avivamento, Deus derramará um avivamento poderoso para esta nação. Eu creio que Deus vai levantar nesta última hora um avivamento poderoso pela palavra do Senhor. Eu deixo esta reflexão bíblica para a glória do nome de Jesus. Deus seja com todos, em nome de Jesus. Amém e amém.